Capítulo 19. Almami. Quando adota despertar. Crisálida Diária era uma história fantástica e de fácil leitura. O estilo era condizente com o de uma menina de 10 anos contando uma história. Não havia palavras difíceis, raciocínios complicados, explicações entediantes ou expressões elaboradas. As frases eram concisas, de fácil compreensão e agradáveis de ouvir. E a despeito dessa simplicidade, praticamente não havia necessidade de inserir explicações. A protagonista narrava a história de acordo com o que ela própria havia presenciado, sem interrompê-la com reflexões do tipo: o que está acontecendo? Ou o que isso significa? Ela contava a história sem pressa, num ritmo adequado à narrativa. Os leitores assumiam um ponto de vista da narradora e, naturalmente, passavam a acompanhar seus passos. Subitamente percebiam que haviam sido conduzidos a um outro mundo. Um mundo que não era o daqui. Um mundo em que o povo pequenino fazia a crisálida diária. Após ler as primeiras 10 páginas, Almami ficou impressionada com o estilo da narrativa. Se Tengo havia escrito aquele texto, ele era realmente talentoso. O Tengo que Almami conhecia era, antes de tudo, um gênio da matemática. Era conhecido como menino prodígio, conseguia resolver com facilidade os problemas que os adultos não eram capazes de solucionar. Mas sua genialidade não se restringia à matemática. Nas demais matérias, suas notas também eram excelentes e em tudo o que fazia se destacava entre as crianças. Era alto, forte e exímio atleta. Almami, porém, não lembrava que ele também se destacava como escritor. Provavelmente, naquela época, esse talento se encontrava oculto à sombra da matemática. Outra possibilidade seria Tengo ter apenas transcrito a história contada pela autora. A originalidade de Tengo talvez não tivesse efetivamente contribuído para formatar o estilo da obra. Mas Almami desconfiava que não era esse o caso. Aparentemente, o texto era simples e despretensioso, mas ao lê-lo com mais atenção, percebia-se o quanto era estruturalmente bem elaborado em seus mínimos detalhes. Ao mesmo tempo que não havia nenhum trecho redundante, tudo o que era necessário estava devidamente escrito. Apesar do uso moderado de adjetivos, as descrições eram precisas, ricas em nuances. Mais que tudo, as frases tinham uma musicalidade excepcional. Mesmo sem lê-lo em voz alta, o leitor conseguia apreender a existência de uma profunda sonoridade. Não era um texto que uma garota de 17 anos conseguiria escrever espontaneamente. Após constatar isso, Almami pôs-se a ler atentamente a continuação da história. A protagonista era uma menina de 10 anos. Ela vivia numa pequena comunidade no meio das montanhas. Os pais dela também viviam ali. Ela não tinha irmãos. Como fora levada para lá assim que nasceu, não conhecia praticamente nada do mundo de fora. Todos tinham muitos afazeres e era difícil encontrar tempo para que a família pudesse conversar tranquilamente. Mas mesmo assim, os 3 se davam bem. Durante o dia, a menina frequentava uma escola primária da região e os pais se dedicavam principalmente às atividades agrícolas. Sempre que sobrava tempo, as crianças ajudavam na lavoura. Os adultos que viviam na comunidade detestavam o funcionamento do mundo exterior. Eles costumavam dizer que o mundo em que viviam era como uma linda ilha isolada, uma fortaleza flutuando no meio de um oceano capitalista. A garota não sabia o que significava capitalismo, ou o termo materialismo, que às vezes eles usavam. Mas, pelo desprezo que demonstravam ao empregar esses termos, ela intuía que se tratava de algo distorcido, com
contrário à natureza e à justiça. Ensinaram-lhe que para manter o corpo e a mente saudáveis, era preciso evitar a todo custo o contato com o mundo exterior. Caso contrário, havia o perigo de seu coração se tornar contaminado. A comunidade era formada por 50 pessoas, entre homens e mulheres jovens, e era dividida em 2 grupos. Um grupo tinha como objetivo a revolução e o outro pregava a paz. Os pais dela pertenciam ao segundo grupo. Seu pai era o mais velho dentre eles e, desde o início, tinha uma função importante dentro da comunidade. Uma garota de 10 anos, obviamente, não seria capaz de explicar racionalmente o motivo daquele conflito. Tampouco conseguiria entender a diferença entre o grupo de revolução e o grupo de paz. A impressão que ela tinha era de que a revolução representava um pensamento de formato pontiagudo, enquanto a paz tinha o formato arredondado. Para ela, o pensamento possuía um formato, uma coloração próprios, e como a lua ora se tornava cheio ou minguante. Seu conhecimento se limitava a isso. Ela não conhecia as circunstâncias que originaram a comunidade. O que lhe haviam dito era que, cerca de 10 anos atrás, na época em que ela nascera, havia ocorrido uma grande mudança na sociedade e as pessoas largaram suas vidas na cidade e se mudaram para essa vila no meio das montanhas. Ela não sabia muitas coisas sobre a cidade. Nunca andara de trem nem de elevador. Nunca havia visto uma construção com mais de 2 andares. Eram muitas as coisas que ela desconhecia. O seu conhecimento se limitava às coisas visíveis e palpáveis, existentes em seu entorno. Mas, a despeito de seu ponto de vista limitado e seu vocabulário simples, ela conseguia descrever espontânea e vividamente o modo de ser e de pensar das pessoas, assim como conseguia descrever a paisagem e o cotidiano dessa pequena comunidade. Apesar de existirem diferentes modos de pensar, as pessoas que ali viviam possuíam um forte sentimento de solidariedade. Compartilhavam a ideia de que a melhor maneira de viver era se afastar do capitalismo e, a despeito de existirem diferentes formas e nuances de pensamento, estavam cientes de que, sem a união, não poderiam sobreviver. A vida era dura. As pessoas trabalhavam diariamente, sem descanso, cultivando verduras que eram trocadas com a vizinhança por outras mercadorias. E o que sobrava era comercializado. Na medida do possível, evitavam usar produtos de produção em massa, procurando viver em meio à natureza. Quando precisavam usar aparelhos elétricos, pegavam-nos no lixo e os consertavam. As roupas que vestiam, em sua grande maioria, eram velhas, trazidas de algum outro lugar. Algumas pessoas abandonavam a comunidade por não conseguir se adaptar a essa vida pura, porém árdua. Por outro lado, muitas outras ingressavam após ouvir histórias sobre sua proposta. A quantidade de pessoas que saíam era menor do que a das que entravam, e por isso a população foi crescendo gradativamente, uma tendência considerada positiva. Na vila em que moravam, havia ainda muitas casas abandonadas que podiam ser habitadas após uma reforma, e também muitos campos a ser cultivados. Aumentar a quantidade de trabalhadores era auspicioso. Na comunidade havia cerca de 10 crianças. A maioria havia nascido ali e a mais velha era a protagonista da história. As crianças sempre iam juntas à escola. Eram obrigadas a estudar lá por imposição da lei. Além do mais, os fundadores achavam que manter um relacionamento amistoso com a população local era imprescindível para a sobrevivência da própria comunidade. Por outro lado, as crianças da população local achavam as crianças da comunidade esquisitas e não só evitavam se aproximar,
como também costumavam maltratá-las, razão pela qual elas tinham o hábito de andar sempre juntas. Andavam em grupo para se protegerem dos perigos físicos e dos corações contaminados. Além disso, a comunidade construiu uma escola própria e as pessoas se revezavam para ensinar as crianças. Muitos dos membros possuíam alto grau de escolaridade e não eram poucos os que tinham formação de professora. Portanto, manter uma escola não era tão difícil. Foram elaborados materiais didáticos próprios e se ensinava a ler, escrever e fazer cálculos. Também ensinavam os conhecimentos básicos de química, física, fisiologia e biologia e o funcionamento do mundo de fora. No mundo exterior, havia 2 tipos de sistema, o capitalismo e o comunismo, que se odiavam mutuamente. No entanto, ambos possuíam problemas profundos e, em linhas gerais, o mundo caminhava para uma direção não muito boa. O comunismo era altamente idealista e sua ideologia era positiva, mas devido a um político egoísta, ela acabou sendo distorcida. A menina viu a foto desse político egoísta. Associou a imagem dele, de bigode grande e preto, com um nariz igualmente grande, com a própria imagem do demônio. Na comunidade não havia televisão e somente em ocasiões especiais é que se permitia escutar o rádio. Havia também restrições em relação a alguns jornais e revistas. As notícias consideradas importantes eram transmitidas em voz alta no salão comunitário durante o jantar. As pessoas ali reunidas reagiam ora dando gritos de alegria, ora vaiando em desaprovação. As vaias eram muito mais frequentes do que os gritos de alegria. Era a única experiência de mídia que a protagonista tinha. Desde que nasceu, ela nunca havia assistido a um filme, nunca lera nem um mangá sequer. A única coisa que permitiam era escutar música clássica. No salão, havia um aparelho estéreo e vários discos doados por um colecionador. Nos horários livres, podia-se ouvir a Sinfonia de Brahms, peças para piano de Schumann, músicas para teclado de Bach e músicas religiosas. Ouvi-las era um momento precioso para a menina, pois era a sua única diversão. Certo dia, a menina recebeu um castigo. Naquela semana, haviam ordenado que ela cuidasse das cabras durante alguns dias, mas assoberbada com as tarefas da escola e outros afazeres cotidianos, uma noite acabou se esquecendo. Na manhã seguinte, uma cabra velha e cega foi encontrada morta. Como castigo, ela ficaria afastada da comunidade durante 10 dias. As pessoas acreditavam que aquela cabra possuía um significado especial, mas como estava muito velha, a doença, não se sabia qual era, fazia seu corpo definhar. Independentemente de quem tomasse conta dela, a morte era apenas uma questão de tempo, uma vez que não havia expectativas de cura. Mas isso não era motivo para minimizar o rigor do castigo. A questão não era apenas em relação à morte da cabra, mas ao fato de ela ter negligenciado uma tarefa que lhe fora delegada. Na comunidade, o isolamento era o pior dos castigos. A menina e a cabra morta foram trancadas num depósito com paredes grossas de barro. Esse depósito era conhecido como quarto para reflexão. Era um lugar em que a pessoa que infringisse alguma norma da comunidade deveria refletir sobre o crime que cometeu. Enquanto estivesse cumprindo a pena de isolamento, ninguém podia lhe dirigir a palavra. Ela precisava aguentar os 10 dias completamente em silêncio. Serviam-lhe o mínimo necessário em termos de água e comida, e o depósito era escuro, frio e úmido. E havia o odor da cabra morta. A porta era trancada pelo lado de fora e havia um balde no canto do quarto para que ela fizesse as necessidades. No alto da parede havia uma janela pequena por onde entrava a luz do sol e da lua. Se não houvesse nuvens cobrindo o céu, dava para ver as estrelas.
era o único ponto de luz. Ela ficava deitada num colchonete duro sobre o piso de madeira e dormia tremendo de frio, enrolada em 2 cobertores velhos. Estavam em abril, mas nas montanhas as noites eram frias. Quando escurecia, os olhos da cabra morta brilhavam com a luz das estrelas. O medo era tanto que ela não conseguia dormir. Na noite do 3º dia, a cabra abriu completamente a boca. Ela fora aberta pelo lado de dentro, de onde começaram a sair homenzinhos. Ao todo, eram 6. Ao saírem da boca, tinham cerca de 10 centímetros. Mas assim que colocavam os pés no chão, cresciam rapidamente, como cogumelos após a chuva. Num piscar de olhos, estavam com cerca de 60 centímetros. Eles se autodenominavam povo pequenino. Branca de Neve e os 7 anões, pensou a garota. Ela tinha ouvido de seu pai essa história quando era pequena, mas neste caso faltava um. Se você achar melhor 7, podemos ser 7, disse o homem pequenino de voz grave. Pareciam ler os pensamentos da garota. Ao recontá-los, em vez de 6, agora eram 7. A garota, no entanto, não achou a ocorrência especialmente estranha. Quando o povo pequenino saíra da boca da cabra, as regras do mundo já haviam sido alteradas, e nada que ocorresse dali em diante seria estranho. Por que é que vocês saíram da boca da cabra? Perguntou a menina, notando que sua voz ecoava de um jeito diferente. O modo de ela falar não era como o de sempre, possivelmente por ter ficado 3 dias sem conversar com ninguém. Porque a boca da cabra era uma passagem, disse o homem pequenino que tinha voz rouca. Até sairmos dela, não sabíamos que se tratava de uma cabra morta. O homem pequenino, com a voz estridente, disse: Isso é o de menos. Para nós tanto faz ser uma cabra morta, uma baleia ou uma casca de ervilha, desde que seja uma passagem. Você criou uma passagem e nós resolvemos experimentá-la. Queríamos saber aonde ela nos levaria, disse o homem pequenino de voz grave. Eu criei uma passagem, disse a menina. Realmente, não parecia ser a sua própria voz. Você nos fez um grande favor, disse um dos homens pequeninos que tinha a voz baixa. Alguns homens emitiram uma concordância. Quer brincar de fazer crisálida de ar? Indagou um homem pequenino com voz de tenor. Já que viemos até aqui, disse um outro com a voz de barítono. Crisálida de ar, perguntou a menina. Vamos tirar os fios do ar e construir uma casa. Uma casa que vamos construir até ela ficar grande, disse o homem pequenino de voz grave. Para quem seria essa casa? perguntou a menina. Com o tempo você vai saber, disse o homenzinho de voz grave. Ho, ho, disse outro homem pequenino, como que a marcar o compasso. Posso ajudar? indagou a menina. É claro que sim, respondeu o de voz rouca. Você nos fez um grande favor. Vamos fazer a crisálida juntos, disse o que tinha a voz de tenor. Com um pouco de prática, tirar os fios do ar não era tão difícil. A menina era habilidosa e rapidamente aprendeu o ofício. Para enxergar os fios de várias cores existentes no ar, era preciso olhá-lo atentamente. Para conseguir vê-los, era necessário querer vê-los.
Isso mesmo. Está ótimo. Disse o homem pequenino com a voz baixa. Você é uma menina muito inteligente. Aprende rápido. Disse o de voz estridente. Eles vestiam o mesmo tipo de roupa e tinham as mesmas feições, mas suas vozes eram nitidamente diferentes. As roupas que usavam eram dessas bem comuns, das que se encontram em qualquer lugar. É uma maneira estranha de dizer, mas não havia outra forma de descrevê-las. Uma vez que se desviava o olhar deles, era impossível se lembrar das roupas que usavam. O mesmo se podia dizer quanto às suas feições. O rosto não era bonito nem feio. Era um rosto comum, desses que existem em qualquer lugar. Ao desviar o olhar, igualmente era impossível se lembrar de suas feições. Isso também ocorria em relação aos cabelos. Eles não eram nem compridos nem curtos. Eram apenas cabelos. Eles também não tinham nenhum tipo de cheiro. Assim que o galo cantou ao amanhecer e a parte leste do céu começou a clarear, os 7 homenzinhos interromperam o trabalho e se espreguiçaram. Em seguida, esconderam num canto do depósito a crisálida de ar branca que atingira o tamanho de um coelhinho. Provavelmente, não queriam que a pessoa que trouxesse a comida a encontrasse. Está amanhecendo, disse o homem pequenino de voz baixa. Terminou a noite, disse o homem de voz grave. Com essa diversidade de vozes, bem que eles poderiam formar um coral, pensou a menina. Nós não temos música, disse o homenzinho com a voz de tenor. Ho, ho, disse o ritmista. Os homens pequeninos diminuíram de tamanho, voltando aos 10 centímetros, e em fila entraram na boca da cabra morta. Vamos voltar esta noite, disse o homenzinho de voz baixa, e antes de fechar a boca da cabra pelo lado de dentro, disse bem baixinho: não fale de nós para ninguém. Se você falar algo muito ruim, vai acontecer com você, disse o homenzinho de voz rouca, em tom de aviso. ho, ho, disse o ritmista. Não vou contar para ninguém. Disse a menina. Mesmo que contasse, ninguém acreditaria nela. Quando ela falava o que pensava, as pessoas ao redor costumavam repreendê-la, dizendo que ela não sabia distinguir a realidade da imaginação. O modo de ela pensar e de sentir parecia ser bem diferente do de outras pessoas. Ela não conseguia entender o que havia de errado com ela. Mas, de qualquer modo, seria melhor não contar para ninguém sobre o povo pequenino. Assim que o povo pequenino desapareceu e a boca da cabra se fechou, a menina procurou a crisálida de ar, mas não conseguiu encontrá-la. Estava muito bem escondida. Mesmo sendo um espaço tão pequeno, por mais que a procurasse, não conseguiu achá-la. Onde será que eles a esconderam? Depois, ela se enrolou no cobertor e dormiu. Havia tempos que não conseguia dormir tão bem. Não sonhou e o sono transcorreu sem nenhuma interrupção. O fato de ela poder dormir profundamente a deixou muito satisfeita. Durante o dia, a cabra continuou morta. O corpo estava duro e os olhos turvos pareciam bolas de vidro fosco. Mas ao anoitecer, a escuridão preencheu o depósito e seus olhos começaram a brilhar com o reflexo da luz das estrelas. A boca, como que instigada pela luz, de repente se abriu e dela ressurgiu o povo pequenino. Desta vez, desde o início eram 7 homenzinhos. Vamos continuar o que começamos ontem.
disse o homem pequenino que tinha a voz rouca. Os demais concordaram em uníssono. Os 7 homenzinhos e a menina sentaram-se em círculo ao redor da crisálida e começaram a trabalhar. Tiravam fios brancos do ar e foram tecendo a crisálida. Eles mal se falavam e em silêncio se dedicavam com afinco à tarefa. Com as mãos ocupadas e concentrada no trabalho, a menina não se incomodava mais com o frio. A crisálida foi aumentando visivelmente de tamanho. Até que tamanho vamos fazer? Perguntou a menina quando o dia estava para raiar. Ela queria saber se a crisálida ficaria pronta enquanto ela estivesse presa no depósito. Quanto maior, melhor será, respondeu o homenzinho de voz estridente. Quando atingir certo tamanho, ela naturalmente se romperá, disse o outro homenzinho todo eufórico com sua voz de tenor. Vai sair alguma coisa, disse outro com sua voz poderosa de barítono. Que tipo de coisa? Perguntou a menina. É surpresa, disse o homenzinho de voz baixa. Ho, ho, disse o ritmista fazendo a marcação. Ho, ho, disseram os outros 6 homenzinhos em uníssono. O livro tinha um estilo que emanava uma estranha e peculiar tristeza. Ao perceber isso, Almami esboçou uma leve careta. Parecia uma história fantástica para crianças, mas, por trás dela, fluía uma energia obscura, invisível e poderosa. Almami conseguia captar naquelas palavras concisas e sem floreios uma sinistra ressonância dessa energia, uma ressonância que deixava a pessoa deprimida, como se aquelas palavras insinuassem a existência de uma doença prestes a se manifestar. Uma doença fatal que silenciosamente destrói a mente em seu cerne. Quem trazia essa doença eram os 7 homenzinhos que formavam o coral. Almami intuiu que certamente havia algo de insano. De algum modo, ela conseguia captar nas vozes desses homens pequeninos algo que lhe era fatalmente íntimo. Almami tirou os olhos do livro e tentou se lembrar do que o líder lhe dissera sobre o povo pequenino momentos antes de morrer. Convivemos com eles desde os tempos imemoriais, muito antes de existir a concepção do bem e do mal, desde o tempo em que se desconhecia a consciência humana. Almami continuou a leitura. O povo pequenino e a menina continuaram a trabalhar juntos e, após alguns dias, a crisálida de ar estava do tamanho de um cachorro grande. Amanhã termina o meu castigo e vou sair daqui, disse a menina olhando os homens pequeninos um pouco antes do amanhecer. Os 7 homenzinhos prestavam atenção no que a menina lhes dizia. Por isso não vou mais poder ajudar vocês a fazer a crisálida de ar. Que pena, disse o homem pequenino com a voz de tenor, como se realmente lamentasse a situação. Você nos ajudou muito, disse o outro com a voz de barítono. O homem pequenino, de voz estridente, comentou. A crisálida de ar está quase pronta, falta muito pouco para terminar. Os homens pequeninos posicionaram-se um ao lado do outro e observaram atentamente a crisálida de ar como se estivessem conferindo seu tamanho. Falta muito pouco, disse o homenzinho com a voz rouca, como a conduzir uma monótona canção de marinheiro. Ho, ho, disse o ritmista. Ho, ho, disseram os outros 6 em uníssono. Após cumprir os 10 dias de castigo,
A menina voltou para a comunidade. Recomeçou a vida comunitária cheia de regras e não lhe sobrava tempo para ficar sozinha. Obviamente não podia mais ajudar o povo pequenino a fazer a crisálida de ar. Todas as noites, antes de dormir, ela imaginava os 7 homenzinhos sentados ao redor da crisálida fazendo-a crescer. Ela não conseguia pensar em mais nada. Era como se a crisálida de ar estivesse realmente dentro de sua mente. A menina estava curiosíssima em saber o que havia dentro da crisálida. O que sairia de dentro dela quando ela se rompesse? Lamentava não poder ver com os próprios olhos o momento de isso acontecer. Após ajudá-los a fazê-la, achava-se no direito de presenciar o momento. A menina chegou a pensar seriamente em fazer alguma coisa errada para ser punida e levada de volta ao depósito. Mas mesmo que fizesse esse sacrifício, o povo pequenino poderia não aparecer. A cabra fora retirada e enterrada em algum lugar. Seus olhos não brilhariam com a luz das estrelas. A história prossegue contando o dia a dia da menina na comunidade, as tarefas designadas e a disciplina diária. Como a menina era a mais velha, cabia a ela cuidar das crianças e orientá-las. As refeições eram frugais. Antes de dormir, seus pais lhe contavam histórias. Somente quando sobrava tempo é que ela podia escutar as músicas clássicas. Uma vida sem contaminação. O povo pequenino apareceu em seu sonho. Eles entravam no sonho da pessoa quando queriam. Comunicaram-lhe que estava chegando a hora de a crisálida de ar se abrir e a convidaram a vir vê-la. Orientaram que fosse ao depósito durante a noite, sem que ninguém a visse, trazendo consigo uma vela. A menina não conseguia conter a curiosidade. Saiu sorrateiramente do quarto e, andando na ponta dos pés, foi até o depósito, levando consigo uma vela que ela havia providenciado. Não havia ninguém, somente a crisálida diária que estava no chão. A crisálida tinha uma circunferência maior que da última vez que a vira. Media entre 1,30 m e 1,40 m. Uma tênue luz emanava de sua superfície. Os contornos formavam uma belíssima curva e no centro havia um afunilamento muito bonito. Algo que não havia enquanto estava menor. O povo pequenino trabalhara com empenho depois de ela ter deixado o local. Havia uma fenda horizontal muito bonita. A menina se agachou e deu uma espiada pela fresta. Foi quando ela viu que quem estava dentro da crisálida era ela própria. Ela estava nua e deitada de costas, com os olhos fechados. Parecia inconsciente e sem sinais de respiração, como se fosse uma boneca. Esta é a sua Dota, disse o homenzinho de voz rouca, pondo-se a tossir para limpar a garganta. Ao olhar para trás, de repente notou que os 7 homenzinhos estavam lá, posicionados lado a lado, formando um leque. Dota! Repetiu a menina automaticamente. Você será chamada de Masa, disse o homenzinho de voz grave. Masa e Dota, repetiu a menina. A Dota tem a função de representar a Masa, disse o homenzinho com a voz estridente. Vou me dividir em 2, perguntou a menina. Não é isso, disse o tenor. Você não vai ter de se dividir em 2. Você será a mesma de sempre, sem pôr ou tirar nada. Não há com o que se preocupar. A Dota sempre será apenas a sombra do coração e da mente da Masa. A Dota é apenas a sombra materializada.
Quando essa pessoa vai abrir os olhos? Em breve, quando chegar a hora, respondeu o homenzinho com a voz de barítono. O que a Dota vai fazer como sombra do meu coração e da minha mente? Indagou a menina. Terá a função de captar e de ser perceptiva, disse o homem pequenino de voz baixa. Perceptiva, disse a menina. Aquela que percebe as coisas, disse o da voz rouca. transmite ao receptor o que consegue perceber, disse o da voz estridente. a Dota vai ser a nossa passagem, disse o tenor. no lugar da cabra. Perguntou a menina. a cabra morta foi apenas uma passagem provisória, respondeu o homenzinho de voz grave. Para ligar o nosso mundo com o mundo de cá é necessário uma Dota viva, uma que seja perceptiva. O que a Masa faz? Indagou a menina. A Masa estará sempre próxima à Dota, respondeu o da voz estridente. Quando a Dota vai despertar? Perguntou a menina. Daqui a 2 ou 3 dias, disse o tenor. Daqui a 2 ou 3 dias, reforçou o homenzinho com a voz baixa. Cuide bem da Dota, disse o barítono. Pois esta é a sua Dota. Se você não cuidar bem da Masa, a Dota não será perfeita. Será difícil mantê-la viva por muito tempo, disse o homenzinho com a voz aguda. Se perder a Dota, a Masa também irá perder a sombra do coração e da mente, disse o tenor. O que acontece com a Masa que perde a sombra do coração e da mente? Perguntou a menina. Os homens pequeninos se entreolharam. Ninguém quis responder. Quando a Dota despertar, surgem 2 luas no céu, disse o homenzinho com a voz estridente. As 2 luas refletem a sombra do coração e da mente, completou o barítono. Surgem 2 luas, repetiu mecanicamente a menina. Este é o sinal. Observe atentamente o céu, disse o homenzinho de voz baixa, discretamente. Observe o céu com atenção. Desta vez, o de voz baixa foi enfático. Conte o número de luas. Ho, ho, disse o ritmista. Ho, ho, disseram os outros 6 em uníssono. A menina foge. Havia algo de errado. Algo não estava certo. Algo anormal que ia contra a natureza. A menina percebeu isso. Ela não sabia o que o povo pequenino queria, mas sentiu calafrios ao ver a própria imagem dentro da crisálida de ar. Ela não poderia conviver com a sua própria cópia, que possuía vida e movimento. Sentiu necessidade de fugir daquele lugar, o mais rápido possível. Precisava fugir antes de a Dota despertar, antes de surgirem 2 luas no céu. Na comunidade era proibido que os membros possuíssem o seu próprio dinheiro, mas seu pai lhe entregara em segredo uma nota de 10.000 ienes e algumas moedas. Esconda isso de modo que ninguém encontre,
Dissera ao pai, dando-lhe um papel com o nome, o endereço e o telefone de uma pessoa. Se você precisar fugir daqui, use o dinheiro para comprar uma passagem, pegue o trem e procure esta pessoa, explicou o pai. O pai dela parecia desconfiar de que em breve poderia acontecer algo não muito bom dentro da comunidade. A menina não hesitou, agiu rápido. Nem sequer teve tempo de se despedir dos pais. A menina desenterrou uma garrafa e tirou de dentro dela a nota de 10.000 ienes, as moedas e o pedaço de papel. Durante a aula, disse estar passando mal e pediu permissão para ir até a enfermaria da escola. Ao deixar a sala de aula, aproveitou para fugir da escola. Pegou o primeiro ônibus e foi para a estação de trem. Entregou a nota de 10.000 ienes no guichê e comprou uma passagem até a estação Takao. Guardou o troco. Era a primeira vez que ela comprava uma passagem, recebia troco e pegava um trem. Mas o seu pai lhe explicara tudo em detalhes e ela se lembrava de tudo o que ele havia ensinado. Seguindo as instruções anotadas no papel, ela desceu na estação Takao na linha Chuo e ligou de um telefone público para o número anotado no papel. Era o telefone de um pintor japonês, velho amigo de seu pai. Esse amigo era 10 anos mais velho e vivia com a filha no meio das montanhas, nas proximidades de Takao. A esposa desse pintor falecera havia algum tempo, e sua filha, chamada Kurumi, era um ano mais nova que a menina. Assim que recebeu o telefonema, ele foi imediatamente buscá-la na estação e acolheu carinhosamente a menina que acabara de fugir da comunidade. No dia seguinte, após ter sido acolhida na casa desse pintor, a menina olhou para o céu e viu que nele havia 2 luas. Ao lado da lua de sempre havia uma outra, bem menor, que parecia uma ervilha murcha. A Dota despertou, pensou. As 2 luas refletem a sombra do coração. O coração da menina palpita. O mundo havia mudado. Algo estava para acontecer. Seus pais não deram notícias. As pessoas da comunidade não devem ter notado que ela havia fugido. Isso porque a Dota, que era sua cópia, permanecia lá. Aparentemente eram idênticas e as pessoas não notariam a diferença. Mas os pais dela certamente saberiam que aquilo era apenas uma cópia e não ela própria. Sabiam que ela fugira da comunidade. Só havia um único lugar em que ela poderia estar, mas mesmo assim, eles nunca entraram em contato. Possivelmente, essa atitude revelava implicitamente que ela deveria permanecer onde estava. A menina nem sempre frequentava a escola. O novo mundo do lado de cá era muito diferente daquele em que ela até então vivia na comunidade. As regras eram diferentes, os objetivos eram diferentes e as palavras utilizadas também eram diferentes. Por isso a menina sentia muita dificuldade em fazer amizades. Não conseguia se acostumar com a vida na escola. Mas na época em que estudava no ginásio, ela fez amizade com um menino. Seu nome era Tooro. Ele era pequeno e magro. No rosto havia algumas rugas bem marcadas, como as de um macaco. Quando pequeno, tivera alguma doença muito grave que o impedia de praticar exercícios físicos. Sua coluna era ligeiramente vergada. Na hora do recreio, ele sempre ficava sozinho lendo um livro. Não tinha amigos. Era muito pequeno, muito feio. Após o almoço, a menina se sentava ao lado dele para conversar. Ela lhe perguntava sobre o livro que estava lendo. Ele o lia em voz alta. Ela gostava da voz dele, uma voz baixa e rouca, mas que ela conseguia escutar com nitidez e perfeição. As histórias que ele contava a deixavam encantada. O modo como Tooro lia os textos era tão maravilhoso que parecia recitar versos. Com o tempo, após o almoço, ela sempre ficava escutando atentamente as histórias que ele contava. Mas pouco tempo depois, ela perdeu Tooro.
o povo pequenino arrancou o menino dela. Uma certa noite, uma crisálida de ar apareceu no quarto dele. Enquanto ele dormia, o povo pequenino foi aumentando dia a dia o tamanho da crisálida. Eles apareciam todas as noites em seu sonho para mostrar-lhe essa cena, mas ela não podia fazê-los parar. Quando a crisálida atingia um certo tamanho, elas se abriam no meio na horizontal, como havia acontecido com a dela. Mas dentro dessa crisálida havia 3 serpentes grandes e pretas. Elas estavam firmemente entrelaçadas e ninguém, nem as próprias serpentes, era capaz de desemaranhá-las. Parecia um eterno emaranhado, úmido e viscoso com 3 cabeças. As serpentes estavam irritadas por não poderem se soltar. Quanto mais elas se mexiam, tentando desesperadamente se soltar, mais elas se emaranhavam, piorando ainda mais a situação. O povo pequenino mostrava essa criatura para a menina. O jovem touro, sem nada saber, continuava a dormir. Somente a menina é que podia ver a cena. Alguns dias depois, o menino repentinamente adoeceu e teve de ser levado para uma longínqua casa de saúde. A doença dele nunca foi revelada, mas provavelmente ele não voltaria a estudar na escola. Havia se perdido para sempre. A menina intuiu que aquilo era uma mensagem do povo pequenino. Pelo visto, os homenzinhos não podiam atingir diretamente a masa. Em compensação, podiam prejudicar as pessoas que estavam ao seu redor ou mesmo destruí-las. Isso não significava que pudessem fazer isso com qualquer um. Como prova disso, eles não podiam atingir o pintor que a protegia nem sua filha, Kurumi. Eles escolhiam como presas os mais fracos. Eles despertaram as 3 serpentes negras, tirando-as da profundeza da mente daquele menino. A destruição do menino era um aviso de que ela deveria retornar para junto de sua dota. O recado deles era: foi por culpa sua que aquilo aconteceu. A menina estava novamente sozinha. Deixou de frequentar a escola. Se fizesse amizade com alguém, colocaria essa pessoa em perigo. Esse era o significado de viver sob as 2 luas. Foi o que ela descobriu. A menina finalmente decidiu que estava na hora de fazer sua própria crisálida de ar. Ela sabia como. O povo pequenino lhe dissera que haviam chegado ao lado de cá através de uma passagem. Sendo assim, ela poderia fazer o caminho inverso. Quem sabe, indo até eles, pudesse desvendar o porquê de ela estar ali e o que significavam Dota e Masa. Poderia, talvez, resgatar seu amigo touro. A menina começou a fazer a passagem. Tirou os fios do ar e começou a tecer a crisálida. Uma tarefa demorada que exigia empenho, mas que com tempo suficiente poderia ser concluída. Às vezes, no entanto, ela se sentia insegura e era tomada de hesitação. Será que ela realmente era a Masa? Será que em algum momento ela não teria sido substituída pela Dota? Quanto mais pensava nisso, mais insegura se sentia. Como posso provar que sou eu mesma? A história termina simbolicamente quando ela está para abrir a passagem. Não conta o que acontecerá depois, possivelmente porque ainda não aconteceu. Dota, pensou a Umami. O líder havia pronunciado essa palavra antes de morrer. Disse que a filha fugiu, deixando a própria Dota para criar um movimento contra o povo pequenino. Isso poderia realmente ter acontecido. Eu não sou a única a ver 2 luas no céu. Independentemente disso, a Umami conseguia entender por que o romance fora tão bem aceito e tão lido. O fato de a autora ser uma garota bonita de 17 anos, em parte teria contribuído para alavancar as vendas, mas não era o suficiente para que o livro se tornasse um best-seller. Sem dúvida,
O que de mais fascinante havia nesse romance eram as descrições vívidas e precisas. Através dos olhos da menina, o leitor conseguia ter uma impressão do mundo que a rodeava. Era uma história fictícia de alguém que vivia num ambiente especial com poder de suscitar a simpatia das pessoas. Parecia despertar algo do subconsciente, compelindo-as a prosseguir ininterruptamente a leitura. Para alcançar aquela qualidade literária, a contribuição de Tengo devia ter sido grande. Naquele momento, entretanto, Almami não podia ficar apenas admirando o texto. Precisava, isso sim, ler atentamente a história e se concentrar na parte em que o povo pequenino atuava. Para Almami, tratava-se de uma história extremamente real, uma questão de vida ou morte, uma espécie de manual de onde precisava obter os conhecimentos e as informações necessárias para sobreviver. Precisava entender de modo concreto e o mais detalhadamente possível o significado de ela ter sido trazida a este mundo. Ao contrário do que todos deveriam supor, Crisálida de Ar não era uma história fantasiosa e desconexa, inventada por uma garota de 17 anos. Apesar de vários nomes terem sido trocados, Almami estava convencida de que grande parte do que estava descrito ali havia realmente acontecido com a menina. Fukaeri quis deixar registrados os acontecimentos que ela vivenciou com o máximo de exatidão. Quis revelar ao mundo aquele segredo até então oculto. Quis revelar para o maior número de pessoas a existência do povo pequenino e o que eles faziam. A Dota abandonada devia estar servindo de passagem para o povo pequenino, e ao serem conduzidos ao líder, que era o pai dela, este se tornou o receptor, aquele que recebe. Depois, como a existência de Akebono se tornou desnecessária, eles a levaram à autodestruição sangrenta e a parte que restou, Sakigake, se tornou um grupo religioso requintado, radical e sigiloso. Um ambiente agradável e propício para o povo pequenino. Será que a Dota de Fukaeri conseguirá viver por muito tempo sem a Masa? O povo pequenino havia dito que isso era difícil. Por outro lado, ao se tornar uma Masa, o que será que significa ter de viver sem a sombra do coração e da mente? O povo pequenino deve ter criado novas dotas entre os membros de Sakigake, usando dos mesmos procedimentos de antes. O objetivo deles seria aumentar e assegurar o maior número de passagens para que pudessem se locomover de um lado para o outro. Seria como ampliar o número de pistas de uma rodovia. As inúmeras dotas passavam a ser perceptivas, e sua função era como a das vestais. Tsubasa era uma delas. Se o líder mantinha relações sexuais com a Dota, cópia, e não com a Masa, corpo real, é preciso admitir que ele fora coerente ao declarar que se tratava apenas de uma relação figurada. Isso explicava os olhos inexpressivos e sem profundidade de Tsubasa, assim como o fato de ela falar pouco. Almami não sabia dizer como ou por que a Dota de Tsubasa conseguira fugir do grupo, mas seja como for, ela provavelmente fora levada para junto de sua Masa e colocada de volta na crisálida. O assassinato sangrento do cachorro era um aviso do povo pequenino, como acontecera com Tooro. As dotas das crianças desejavam conceber o filho do líder, mas como não eram corpos reais, não menstruavam. Mesmo assim, elas se empenhavam em engravidar a todo custo. Por que será? Almami balançou a cabeça. Havia muitas coisas que ela ainda não sabia. Almami teve ímpetos de contar tudo à velha senhora. Queria dizer que aquele homem não estuprara as meninas, e sim a sombra delas.
e que não havia necessidade de tê-lo matado. Mas com certeza não seria fácil convencer a velha senhora com esse tipo de argumento. Almami estava ciente disso. A velha senhora, ou melhor, qualquer pessoa sã, não acreditaria facilmente que existiam coisas como povo pequenino, masa, dota ou crisálida de ar, ainda que fosse verdade. Para as pessoas que possuem um senso comum, isso tudo é uma invenção que só existe no mundo da ficção. Assim como não acreditam na existência da Rainha de Copas ou do coelho branco do relógio em Alice no País das Maravilhas. No entanto, Almami realmente conseguia ver as duas luas no céu, tanto a velha quanto a nova. Ela vivia sob a luz dessas luas. Sentia na pele a estranha força gravitacional que elas emanavam. Ela havia matado com as próprias mãos um homem conhecido como líder num quarto escuro de hotel. Persistia na palma de sua mão a sinistra sensação de quando enfiar a agulha fina e pontiaguda em sua nuca. Aquela sensação ainda lhe provocava intensos arrepios. Um pouco antes, ela vira o líder fazer levitar um relógio bem pesado a cerca de 5 centímetros de uma cômoda. Não era uma ilusão de ótica nem um truque, mas um fato concreto e inquestionável. Foi dessa maneira que o povo pequenino passou a controlar efetivamente a comuna de Sakigake. Almami não sabia o que esse povo almejava ao tomar o controle. Talvez fosse algo que transcendia os conceitos do bem e do mal, mas a protagonista de A Crisálida de Ar percebeu intuitivamente que se tratava de algo ruim e resolveu por si só tentar detê-los. Abandonou sua própria dota, fugiu da comunidade e, tomando emprestado as palavras do líder, tentou criar um movimento contra o povo pequenino, para equilibrar a balança do mundo. Ela queria fazer o caminho inverso e ir até o local de onde eles vieram. A história se tornou o seu veículo, e Tengo fez com que esse veículo se tornasse eficaz ao formar a parceria. Possivelmente, naquela época, Tengo não devia saber o significado da obra que estava reescrevendo. Mesmo hoje, podia ser que ainda não soubesse. De qualquer modo, a história Crisálida de Ar era uma chave muito importante. Tudo começou a partir desta história. Mas onde é que a Almami se encaixa nisso? Será que fora transportada para um mundo enigmático de um Q84? Um mundo em que existiam duas luas de tamanhos diferentes? No momento em que descer as escadas de emergência da rodovia metropolitana em pleno congestionamento após ouvir a sinfonieta de Janacek? Qual seria o significado disso? Almami fechou os olhos e pensou. Talvez ela tivesse sido tragada pela passagem criada pelo movimento anti-povo pequenino do qual Tengo e Fukaeri faziam parte. Foi esse movimento que me trouxe para o lado de cá, pensou Almami. Só podia ser isso. A minha função dentro dessa história não era insignificante. Não mesmo. Talvez eu seja uma das protagonistas. Almami olhou ao redor. Talvez eu esteja dentro dessa história criada por Tengo. Num certo sentido, devo estar dentro do corpo dele, pensou. Ao perceber isso, ela se deu conta de que poderia estar dentro do santuário dele. Algum tempo antes, Almami havia assistido na TV a um antigo filme de ficção científica. Não lembrava mais o título. Era uma história
em que os cientistas encolhiam seus corpos a ponto de se tornarem microscópicos e, com uma espécie de submarino igualmente miniaturizado, entravam na corrente sanguínea dos pacientes até chegarem ao cérebro para realizar uma complicada cirurgia que normalmente não seria possível pelo lado de fora. A situação parecia ser bem parecida com a do filme. A umami estaria dentro da corrente sanguínea de Tengo, circulando dentro de seu corpo. Lutava contra os glóbulos brancos que buscavam eliminá-la como um corpo estranho, enquanto ela tentava chegar até o ponto onde se localizava a origem da doença. Ao matar o líder num quarto do hotel Okura, ela talvez tivesse conseguido eliminar a causa dessa doença. Ao pensar assim, a umami conseguia se sentir um pouco melhor. Ela havia cumprido a missão. Uma missão que, sem sombra de dúvida, não fora fácil. Sentiu muito medo. Mas mesmo diante dos trovões, conseguira realizar o trabalho de modo frio e sem deslizes. Possivelmente, isso aconteceu na presença de Tengo. A umami se sentiu muito orgulhosa por ter feito isso. Continuando a explorar a analogia da corrente sanguínea ao completar a missão, a umami certamente seria levada como um dejeto pelas veias e em breve seria expulsa. Essa era a regra das defesas do corpo. Não havia como fugir desse destino. Não faz mal, por mim tudo bem, pensou a umami. O que importa é que estou dentro dele. O calor dele me aquece e sou conduzida pelo ritmo de seus batimentos cardíacos. Sou conduzida por sua lógica, por suas regras e possivelmente por sua prosa. É maravilhoso, maravilhoso fazer parte dele dessa maneira. Sentada no chão, a umami fechou os olhos. Aproximou o livro do nariz e o cheirou. Sentiu o cheiro do papel e da tinta. Deixou-se levar pela silenciosa corrente que o livro fazia fluir, prestando atenção nas batidas do coração de Tengo. Aqui é o paraíso. Pensou a umami. Estou preparada para morrer a